Pastor Anderson Dias. Amigos do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o seu pastor Anderson Dias. E hoje nós vamos ter um documentário, mais um documentário aqui no nosso canal. Mas eu gostaria que nesse momento você estivesse, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ok? Ative o sininho de notificações para sempre quando chegar um vídeo diferente, novo, você ficar sabendo. E dá um murrinho aí também nos ajudando no like. Esse like é muito importante, que é o joinha, tá bom? Compartilhe também esse vídeo para o maior número possível de pessoas, seus amigos, seus conhecidos. E eu gostaria também de chamar você que nós temos uma rádio 24 horas no ar. Você tem o seu celular Android? Aqui, nossa Play Store, vá lá na sua Play Store, né? E digite tudo junto e minúsculo. Amigos do Avivamento. E você vai conseguir ouvir a nossa rádio pelo seu celular 24 horas no dia com muitas programações. Último pedido para nós começarmos o nosso documentário. Gostaria que você estivesse se inscrevendo no nosso Instagram e o nosso Facebook também. Amigos do Avivamento. Vamos para o nosso documentário? Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao Mar Morto, as águas tornarão-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão juntos ao pé dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá tudo para estender as redes, e o peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaçais não tornarão-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. No cenário profético do mar que banha Israel, o ponto mais baixo em terra seca do planeta, conhecido como o Mar Morto. Lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, há um registro de uma profecia de que o Mar Morto voltará a ter peixes, já que o excesso de sal na água impede a geração de vida na região. E o texto bíblico acrescenta que ao redor do mar crescerão árvores frutíferas. Acompanhe comigo o livro de Zacarias, no capítulo 14 do verso 8, que relata: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Acompanhe também comigo o livro de Ezequiel,
no capítulo 47, do verso 8 e 9, que diz: Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Vamos ver alguns dados do Mar Morto. O Mar Morto, também chamado de Grande Mar, Mar do Sal, Mar de Lot, Mar da Morte, Mar de Zoar, Mar de Asfaltite, Mar de Arava e Mar Oriental. Apesar do nome, o Mar Morto não é mar e nem está morto. Trata-se, na verdade, de um lago formado por uma água muito salgada. Um lago no Oriente Médio conhecido por ser um ambiente muito hostil à vida. Em 1947 foram encontrados os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran. Trata-se de um conjunto de 900 manuscritos, divididos em dezenas de milhares de fragmentos, que foram descobertos por pastores beduínos em 1947. São feitos de couro e papiro. Entre os documentos estão as cópias mais antigas, conhecidas de quase todos os livros do Antigo Testamento. Sua importância reside no fato de ajudarem a ter um maior entendimento da Bíblia, bem como da história do judaísmo e do cristianismo. O Mar Morto tem uma superfície de cerca de 1.050 quilômetros quadrados, um comprimento de 80 quilômetros, uma largura de 18 quilômetros e uma profundidade de 450 metros abaixo do nível do mar, sendo a mais baixa depressão existente na Terra. O Mar Morto é o lugar mais seguro do mundo para se bronzear. O vapor que sobe da superfície do mar atua como um filtro natural, para assim a proteção dos raios UVB, potencialmente prejudiciais à saúde. A água deste importante mar é rica em sais de cloreto de magnésio, sódio, potássio, enxofre, iodo, cálcio e bromo, responsáveis, dentre outros benefícios, por desintoxicar e estimular o metabolismo, equilibrar os níveis de pH e aumentar a proteção das camadas da pele, reduzir inchaço, relaxamento muscular e regular o equilíbrio da água no corpo. Laboratórios e empresas de cosméticos produzem uma variedade de shampoos
hidratantes, removedores de maquiagem, tônicos de pele, sais de banhos, lamas e outros produtos com a chancela Made in Mar Morto. O índice de salinidade do Mar Morto é um dos maiores do planeta. Para se ter uma ideia, a média da quantidade de sal nos oceanos é de 35 gramas para cada litro de água, enquanto que no Mar Morto a média é de 300 gramas para cada litro de água. Por causa disso, o Mar Morto é denso o suficiente para impedir que um corpo afunde nele, sendo possível boiar facilmente em suas águas. O Mar Morto está entre os territórios de Israel, Palestina e Jordânia, e é alimentado principalmente pelo Rio Jordão. Olhando para este local tão desolado, fica difícil imaginá-lo antes. Mas, até no tempo de Ló, era tão verde o quanto era o jardim do Éden. Veja comigo em Gênesis capítulo 13, verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. A região deixou de ser fértil após a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Apenas bactérias são capazes de viver ali. Recentemente, água doce vem surgindo do mar, ali do Mar Morto, e até peixes podem ser encontrados no lugar. Tudo isso seria parte de uma profecia descrita em Ezequiel, capítulo 47. Tornou a trazer-me de volta para a entrada do templo. Vi então uma nascente de água que corria para o oriente, vinda de sobre o seu templo e que passava à direita do altar, ou seja, pelo seu lado sul. Falou-me assim: este rio corre para o oriente, através do deserto e do vale do Jordão, para o Mar Morto, onde alterará as suas águas, tornando-as frescas e puras. Há um consenso de que a passagem de Ezequiel 47 aponta para uma restauração do Mar Morto. Mesmo vendo o lugar sem vida, o profeta Ezequiel profetizou que ali voltaria a ser verde e fértil. Em Ezequiel 47, verso 12, o profeta cita árvores frutíferas com frutos que servirão de comida e folhas para remédios. Pode-se ver tâmaras que caem no chão. Nesta região foram feitas escavações arqueológicas, onde se encontrou sementes de tâmaras milenares.
E elas foram plantadas e, acredite, começaram a florescer. Há uma profecia de que o Mar Morto voltará a ter peixes, já que o excesso de sal na água impede a geração de vida nesta região. E o texto bíblico acrescenta que ao redor do mar crescerão árvores frutíferas. Eu gostaria de agora falar de algo sobrenatural que está acontecendo no Mar Morto. Vamos falar sobre os bolaines do Mar Morto. Existem ali crateras sendo abertas nas margens do Mar Morto. E no lugar de água salgada está brotando água doce. O Mar Morto contém tanto sal que não há possibilidade nenhuma de vida, peixes ou até mesmo micro-organismos. Mas, com a água doce vinda dos bolaines, voltou a ter vegetação e novamente vida. E agora já podemos ver peixes nadando nos bolaines. Isso está na profecia de Ezequiel, que deveria se cumprir no final dos tempos. Os bolaines são buracos formados por conta das condições subterrâneas presentes após a redução do volume de água do Mar Morto. O número desses buracos que estão surgindo é demonstrado através de relatórios do Ministério de Pesquisa Nacional de Infraestruturas Geológicas do Estado de Israel. As cavidades encontradas começaram a surgir desde 1980 e preenchidas naturalmente com água doce, vinda da área de Jerusalém. A água de Jerusalém entra no subsolo, nos aquíferos e corre na direção do Oriente até chegar ao Mar Morto. Já existem mais de 9.000 bolaines e todos os dias, eu disse todos os dias, 2 novos bolaines se abrem. O curioso é que o fenômeno só acontece do lado israelense e não do lado da Jordânia. Este é o mapa do Sudoeste Asiático, uma das regiões geográficas mais notáveis do mundo. Em vermelho, situado entre Israel e Jordânia, está o Mar Morto. É um lago salgado, margeado pela Jordânia a leste e Israel a oeste, e seu maior afluente é o Rio Jordão. O Mar Morto, como eu disse, se divide entre 2 países, Israel e Jordânia. O controle é feito através de satélites, que vão fotografar e analisar o terreno 2 vezes por semana. Pesquisadores descobriram fontes de águas doces nas profundezas do Mar Morto. Isto em setembro de 2011. O estudo revela fontes com centenas de metros de largura e 30 metros de profundidade. As nascentes surgem do fundo do mar através de crateras de até 15 metros de diâmetro por 20 metros de profundidade, com paredes íngremes. A ciência não tem uma explicação para isto, mas a palavra de Deus tem.
A profecia está se cumprindo em frente aos nossos olhos. Na visão de Ezequiel, capítulo 47, verso 1, ele disse que via águas saindo debaixo da soleira do templo, que depois descia ao sul do altar. O curso das águas atualmente é semelhante ao que diz a profecia. O rio correndo para o oriente e através do deserto e do vale do Jordão, tornando as águas frescas e puras, conforme descreve a profecia. Nos bolaines é possível ver animais, pássaros e peixes. É algo difícil de compreender. Há peixes vivos nadando nestes bolaines, comprovando a profecia. Ezequiel profetizou exatamente sobre isso, que haveria água rasa e que depois de cruzá-la chegaríamos em águas onde precisaríamos nadar e nadar. Ezequiel 47, do verso 3 ao 5. No deserto da Judéia, ao lado do Mar Morto, uma profecia bíblica se cumprindo nos dias de hoje. Nós vamos ver rios chegando no deserto, o deserto florescendo, o deserto frutificando e o mais impressionante de tudo, peixes na região do Mar Morto. O chão é cheio de pedras de sal. No verão as temperaturas podem chegar até 50 graus. Mas como era este local antes, pastor Anderson? Eu vou te falar. Segundo a Bíblia, a paisagem mudou com a destruição, veja, de Sodoma e Gomorra, que transformou o vale em um terreno baldio. A Bíblia também descreve a área como fértil e bem regada em sua narrativa de Ló, olhando para o vale onde o Mar Morto está agora. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que estava bem regada por toda parte. Antes que Rachem destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim de Rachem. Gênesis capítulo 13, verso 10. A Bíblia nos conta que até a época de Ló, aqui era uma região verde como o jardim do Éden. Um local que era tão verde e que ficou completamente desolado quando Deus destruiu as cidades. Ezequiel viveu nessa região há 2.600 anos atrás, e o que ele via ali era apenas sal, lama, destruição e calor. E ainda assim ele vai e faz a profecia de que um dia este local voltaria a ser verde e cheio de vida. Olhando para a região, é impossível acreditar nesta profecia. E realmente olhar para este local desolado e imaginar aqui pescadores, frutas, peixes e um local cheio de vida. A profecia fala de um rio vindo de Jerusalém, lá do templo de Jerusalém, e entrando no Mar Morto, e tornando o Mar Morto as suas águas saudáveis, águas doces. Uma parte muito importante da profecia de Ezequiel
é que na região do Mar Morto haveria árvores frutíferas em volta desses rios, mas soava um pouco impossível esta terra, porque é uma terra salgada. Chega a quase 50 graus no verão, e apesar de tudo isso, vejam o que está em volta. Plantações, no caso, esta plantação de tâmaras. Dentro de 30, 40 anos, o Mar Morto pode desaparecer. O alerta foi lançado por um grupo de especialistas em um editorial publicado pelo Jordan Times. O Mar Morto é um fenômeno geológico único que corre o risco de desaparecer nas próximas décadas. A partir dos últimos relatórios ambientais, constatou-se que o nível da água está diminuindo a uma taxa de 1,5 metro por ano. Sendo assim, nos últimos 40 anos, o volume total da bacia foi reduzido em 35%. É importante também lembrar que esta restauração descrita por Ezequiel aponta para o que Deus faz na vida das pessoas. O Altíssimo transforma águas mortas que não podem gerar vida, ou seja, aquela pessoa afundada no pecado e no distanciamento espiritual, em uma fonte a jorrar para a eternidade. João capítulo 4, verso 14. Eu me chamo Pastor Anderson Dias e nós somos amigos do Avivamento. Shalom. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.